Você já parou para pensar qual é a verdadeira diferença entre alguém que é apenas notado e alguém que de fato deixa sua marca? Não estou falando de diploma, não estou falando de seguidores, nem de inteligência. Eu estou falando de um tipo de poder silencioso, um traço quase invisível que, quando dominado, muda tudo. É a habilidade que separa quem apenas existe de quem realmente influencia. E acredite, essa é a chave para abrir portas que você nem sabia que estavam trancadas. Mas para selar um compromisso comigo e com você, digite abaixo a seguinte frase: Eu decido ter impacto. Digite essa frase nos comentários e mostra ao universo que você está pronto para virar o jogo. Porque, no fundo, a maior parte do nosso sucesso não vem do que fazemos, mas de como comunicamos o que fazemos. Essa é a verdade que pouca gente aceita. Hoje, vamos desvendar um segredo que os grandes líderes, os maiores negociadores e as pessoas mais bem-sucedidas do mundo conhecem. É a psicologia por trás da comunicação persuasiva, um manual de instruções para você transformar não apenas a forma como fala, mas a forma como as pessoas te veem e ouvem. E no final, eu vou te recomendar uma ferramenta prática para começar essa transformação agora mesmo. Tá pronto para virar a chave da sua vida? Então pare o que está fazendo e me ouça. O que você vai descobrir agora pode ser o conhecimento mais valioso que você terá este ano. Princípio 1. A sua voz é a sua impressão digital. A primeira coisa que precisamos desmistificar é que a sua voz não é apenas o som que sai da sua garganta. Sua voz é a sua ferramenta de persuasão mais poderosa. Ela carrega o peso das suas intenções, a sua confiança e a sua autoridade. A forma como você usa o tom, a velocidade, o volume e principalmente as pausas é o que constrói a sua credibilidade em segundos. A ciência já comprovou que antes de ouvir a primeira palavra, o cérebro já formou uma opinião sobre você, baseada apenas na sua projeção vocal. Essa é a razão pela qual uma apresentação perfeita, com dados sólidos e argumentos irrefutáveis, pode falhar. Se a sua voz não transmitir segurança, se ela for monótona, se a sua fala for muito rápida, a mensagem se perde no ar. É como se você estivesse tentando vender um produto de luxo com uma embalagem amassada. O cérebro do seu ouvinte não confia, mesmo que o conteúdo seja perfeito. Ele sente a insegurança na sua entonação e desliga. Mas não se desespere. Essa é a melhor parte. Você não precisa de uma voz perfeita. Você precisa de uma voz treinada. Lembre-se do exemplo de Warren Buffett, que, quando jovem, chegava a passar mal de nervosismo antes de uma apresentação. Ele não aceitou a timidez como um traço permanente. Ele investiu em si mesmo e hoje sua voz é ouvida com respeito em todo o planeta. Ele entendeu que comunicar bem não é um dom, mas uma habilidade que se aprimora com prática. Quer começar agora? Faça um exercício simples. Respire fundo pelo nariz por 4 segundos, segure por 4 e solte pela boca por 6. Repita isso 3 vezes. Sinta sua voz. Ela se torna mais estável, mais grave, mais presente. Isso não é mágica, é controle. É o primeiro passo para você construir uma voz que comanda a atenção, que inspira confiança e que faz as pessoas quererem ouvi-lo. Princípio 2. Fale para transformar, não apenas para informar. A maior parte das pessoas fala apenas para passar informações. A reunião é às 10, o relatório está pronto, mas os verdadeiros líderes, os grandes comunicadores, fazem algo completamente diferente. Eles falam para provocar uma mudança, para gerar uma emoção. Eles não jogam fatos, eles constroem uma experiência. A audiência não está ali para apenas ouvir, ela está ali para sentir algo, para ser movida, para ser transformada. A neurociência explica isso. O nosso cérebro opera em uma frequência, como se fosse uma estação de rádio interna. Quando a sua fala, com suas variações de ritmo e tom, consegue sintonizar com essa frequência, a atenção do seu ouvinte se torna quase que automática.
É por isso que algumas pessoas podem falar por horas e o tempo simplesmente voa, enquanto outras, em poucos minutos, já estão entediando a audiência. Não é a quantidade de informação, é a qualidade da conexão. Essa conexão é criada por 3 segredos simples: a variação de tom, que mantém o cérebro alerta, as pausas estratégicas, que criam um vazio que a mente do ouvinte anseia por preencher, gerando suspense e expectativa, e o ritmo humano, que é o compasso natural da sua respiração, que gera uma sensação de calma e credibilidade. É uma orquestra invisível, onde cada elemento tem um papel crucial. Um certo orador usou isso diante de 30 executivos de alto nível, gente acostumada com discursos impecáveis. Em vez de despejar dados, ele controlou seu tom, seu ritmo e fez pausas calculadas. 45 minutos depois, ninguém tinha tocado no celular e, ao final, um deles disse ao orador: "Parecia que eu estava hipnotizado." Você também pode fazer isso. Não é um truque de palco, é a neurociência aplicada para criar uma fala que não pode ser ignorada. Princípio 3. Clareza é o auge da inteligência. Há um veneno silencioso que mata a comunicação antes mesmo dela começar: a ilusão de que falar difícil é sinal de inteligência. Muitos de nós, na tentativa de parecerem importantes, enchem seus discursos com jargões, termos técnicos e palavras complexas. E o resultado é sempre o mesmo: os olhares vazios, a falta de entendimento e, por fim, a perda de conexão. Se o seu público não te entende, ele não confia em você. E se não há confiança, não há influência. Pense nos grandes comunicadores da história. Steve Jobs, por exemplo. Revolucionou a tecnologia, mas quando falava, era como um pai explicando algo para uma criança. Ele traduzia o complexo para o simples, o incompreensível para o óbvio. Ele sabia que a simplicidade não empobrece a mensagem. Ela a potencializa. A verdadeira inteligência não está em saber, mas em saber transmitir o que se sabe de forma que qualquer pessoa possa entender. Como disse o próprio Albert Einstein, se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu bem o suficiente. Essa frase deve ser o seu mantra. Antes de falar, se pergunte: uma criança de 10 anos entenderia isso? Se a resposta for não, então você ainda não dominou a sua mensagem. Sua missão a partir de agora é refinar e não complicar. A clareza é a moeda mais valiosa da comunicação. Ela vende, ela conecta, ela abre portas. Lembro-me de uma vez, ao ouvir de um amigo vendedor de imóveis, em que ele tentou impressionar com termos complexos seus clientes. O resultado foi silêncio e nenhuma venda. Na semana seguinte, com a mesma ideia, mas com palavras simples como "eu tenho exatamente o que vocês precisam", ele fechou uma grande venda na hora. A diferença não foi o conteúdo, foi a forma. O poder está na simplicidade. Princípio 4. A tríade sagrada da comunicação persuasiva. Existe uma estrutura invisível, quase um mapa, que os maiores comunicadores usam para guiar suas falas. Eu a chamo de tríade sagrada da comunicação persuasiva. É uma fórmula simples, mas incrivelmente eficaz, que conversa diretamente com a forma como o nosso cérebro processa e retém informações. E quando você aprende a aplicá-la, sua comunicação se torna quase impossível de ser ignorada. Essa tríade começa com a curiosidade. Em vez de começar com dados chatos, comece pintando um quadro, fazendo uma pergunta instigante ou revelando um problema que a sua audiência não sabia que tinha. Pense em Elon Musk apresentando o Tesla. Ele não começou com a potência do motor. Ele começou com a visão de um futuro onde os carros não poluem e dirigem sozinhos. Isso ativa a curiosidade e a atenção se prende imediatamente. O segundo passo é a entrega de valor real. Depois de capturar a atenção, é hora de entregar o conteúdo, a solução, os dados, de forma clara e direta. Esse é o momento de preencher o vazio que a curiosidade criou. É onde a sua mensagem ganha corpo e se mostra digna da atenção que você capturou. É aqui que você prova que sua promessa inicial é real e alcançável. E por fim, o terceiro elemento
é a chamada para a ação envolvente. Depois de despertar a curiosidade e entregar o valor, é crucial direcionar o seu público ou o seu interlocutor numa simples conversa para o próximo passo. A chamada para a ação não é um pedido, é um convite. É o convite para se juntar à sua visão, para comprar seu produto, para se inscrever no seu canal. Ela completa o ciclo da comunicação, transformando a atenção em ação. Princípio 5. A sua história é o seu maior trunfo. Você pode ter os dados mais precisos e a estrutura mais perfeita, mas se a sua mensagem não tiver alma, ela vai evaporar. A história que você conta, e principalmente a forma como você a conta, é o que cria conexão verdadeira. Porque as pessoas não se conectam com planilhas ou slides, elas se conectam com outras pessoas. Elas se conectam com emoções, com vulnerabilidade e com autenticidade. Ser autêntico não significa falar sem filtro, significa falar a partir de um lugar de verdade. É não usar uma máscara para impressionar, é não tentar imitar a voz, a postura ou os gestos de alguém que você admira. Muitos cometem esse erro por anos e anos. Tentam copiar grandes comunicadores, mas seus discursos, embora corretos, parecem vazios. O público ou aquele amigo sente que falta algo, até mesmo no trabalho ou numa conversa informal. A virada acontece quando você decide largar o roteiro engessado e decidir ser você mesmo. Comece a contar suas histórias de vitórias e, mais importante, de fracassos. Conte sobre as vezes em que tremeu na base, sobre as reuniões que não deram certo, todo mundo já passou por isso. De repente, algo mágico vai acontecer. As pessoas vão se conectar com você, não porque é perfeito, mas porque você será real. Lembre-se disso. Sua história, suas dores e suas superações são sua essência. Ninguém pode copiar isso. É o que te torna único e, consequentemente, irresistível. Quando você fala de dentro para fora, você atrai quem vibra na mesma frequência. E atrair as pessoas certas é muito mais poderoso do que tentar convencer todo mundo. A comunicação autêntica não só cria laços, mas também atrai parcerias e oportunidades duradouras. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada. O que fica depois que todas as palavras foram ditas? O resíduo emocional. A sensação que você deixa na outra pessoa. Essa é a verdadeira medida do seu impacto. Você deixa inspiração ou desconfiança? Clareza ou confusão? Indiferença ou a vontade genuína de caminhar ao seu lado? Essa resposta, meu amigo, vale mais do que qualquer diploma. E como na promessa do início do vídeo, vou deixar na descrição deste conteúdo um link para um poderoso e-book que me ajudou muito. Confira e clique para ter acesso a esta poderosa ferramenta. Você já tem tudo o que precisa. Tem a voz, a mente e as ferramentas para se tornar um comunicador que não pode ser ignorado. A única coisa que faltava era o conhecimento. E agora, você o tem. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é como uma espada guardada na gaveta. Um desperdício. O momento certo para começar não é amanhã, é agora. Sua missão a partir de hoje é usar a sua voz para criar impacto. Não fale apenas para ser ouvido, fale para ser lembrado. Não fale apenas para provar que sabe, fale para fazer o outro sentir. E quando você dominar isso, algo mágico vai acontecer. Você vai parar de correr atrás das oportunidades e vai começar a atraí-las. Agora, para selar este compromisso, peço que você se inscreva no canal Reflexões Estoicas e ative o sininho. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir isso. Vá lá fora e fale com coragem, com clareza e com intenção. Porque no fim das contas, a comunicação mais poderosa não é a que impressiona, é a que transforma. Até o próximo vídeo.